A lição de número 20, a marcha. Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33. Jesus disse isso. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Hoje, amanhã e no dia seguinte. Caminhar. Então vamos entender. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Aí é aqui que todo mundo fala, está ensinando de novo a sofrer. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes, no roteiro de Jerusalém, de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaques transitórios ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso, ele está dizendo. Nesse particular, o chamado homens de rotina, talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha inçada de perigos, inçada, cheia, lotada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane das estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Espírito diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então aqui está, ó, a marcha. Ele vai falar sobre o caminho, né? Jesus está falando sobre como a gente tem que caminhar. Caminhe hoje, caminhe amanhã, caminhe no dia seguinte, depois de amanhã, ou seja, para sempre. Então ele está dizendo assim, ó, importa seguir em frente, em busca da edificação espiritual definitiva. O nosso objetivo na Terra é evoluir, como a gente está sempre falando, evoluir. Nós não viemos aqui para sofrer, para viver em miséria, para viver dificuldades e dor. Nós viemos para evoluir. Quando eu falo evoluir, estou falando de espírito. Quando eu falo de sofrimento, eu estou falando de matéria. Perdão, de dor, estou falando de matéria. Porque dor não é sofrimento. Eu posso ter dor e não sofrer. Eu posso sofrer sem sentir dor. Sofrimento é revolta. Dor é inevitável para quem tem corpo físico. Então, quando eu falo da dor, quando eu falo da miséria financeira, eu estou falando de coisas materiais. E quando eu falo evoluir, estou falando de espírito. Então, por isso que as pessoas misturam, começam a não entender. Como assim? Eu vim para evoluir. E se para eu evoluir, eu preciso sofrer dor? Eu preciso sentir dor. Sentir dor. Eu não vou querer vir, renascer na Terra? Mas eu preciso evoluir, eu preciso sentir dor? Às vezes sim. Quer ver uma dor que você precisa sentir e ninguém nasce sem ela? Quando você sai da barriga da tua mãe, quando você vai na maternidade, a primeira dor é quando o pulmão descola pela entrada do oxigênio, por isso que a criança chora, berra, dói. E se os espíritos disserem assim, ó, você quer nascer, mas você vai sentir dor. Já nascendo, você só vai saber
que nasceu quando a dor te bater. Porque até no ventre da mamãe você está tranquilo ali. Nasceu, você vai ter dor. Dali em diante você vai ter dor. Dor de ouvir coisas que você não ouviu, luz que está te ofuscando, frio demais, porque dependendo de onde você nasce, e aí tudo vai ser dor. Até você entender que nem tudo é tão dolorido assim. É um mundo de dor, porque você vai acabar nascendo em um corpinho físico. E o corpinho físico interage com o mundo material que não é perfeito. Então tá tudo assim, tem que acostumar. Tá certo? Então, nós viemos para evoluir. Indispensável caminhar. Então, não pare de evoluir. Estude, leia, preste atenção, desenvolva, faça a sua reforma. Tudo o que você puder para fazer para evoluir, faça. Vencendo obstáculos, sombra. Guto, estou ruim demais da minha vista, não consigo mais ler. Não tem problema, continua sua reforma íntima, ouve palestra, ouve estudos, ou não consegue ler, mas tem audiolivro, ouve audiolivro, enfim, vence as dificuldades e vence as sombras. Sombras é ignorância. Ignorância são vários itens. Por exemplo, um item da nossa ignorância é o nosso costume. Costume é uma ignorância. Crenças, né? É uma ignorância, muitas vezes contaminado de ignorância. Tente ser livre. Tenta sempre enxergar além daquilo que as pessoas estão falando. Enxergue sempre a mais, se você puder. Tente, esforce. Se você vai conseguir, eu não sei, mas tente. Transformando todas as dores, não sofrimento, dores e dificuldades em degraus de ascensão. Por quê? Por que o cristianismo, por que o Cristo fala sobre as dores? Porque ele sabia que todo mundo que chega nesse planeta tem corpo. E todo corpo bom tem estímulo para dor. É a única forma do corpo informar a você que algo não está bom ali. Para você tomar um remédio, procurar ajuda, alguma coisa assim. Então ele sabia que todo mundo ia sentir dor. Por isso que a dor é sagrada. Mas a dor não nos impede de evoluir, porque senão ela não era sagrada. A dor nos faz lembrar que nosso lugar não é aqui. E que o que nós estamos usando, que é um corpo temporário, não é perfeito. E que de onde nós viemos não tem dor, porque não tem corpo físico. Não, então nós não sentimos dor na espiritualidade, não. Nós sofremos na espiritualidade. Existem sofrimentos no espírito que, ao ele relatar o sofrimento, ele compara como uma dor. Entendeu? Mas ele não tem dor, porque ele não tem um corpo de sensibilidades para a dor física. Tá certo? O tecido, os nervos, o músculo não tem no perispírito. O perispírito não tem isso, então ele não tem dor. Tá bom? Ele tem sofrimentos. Então tá aqui, ó. Vamos transformar todas as dores, porque, olha, até o santo, até Jesus, Jesus foi o homem mais perfeito que pisou na terra. Ele sentiu dor. Tá aí pra gente entender que dor não é sofrimento. Ele não sofreu. O Cristo não sofreu, mas ele sentiu dor. Porque se ele sofresse, ele estava revoltado. Sofrimento é opcional. Dor é inevitável. Portanto, quando alguém fala, você está com dor, depende, gente. Porque a dor, ela simplesmente por exemplo, você vai envelhecendo, você vai sentir dor. Né? Jesus sentiu dor. Todas as pessoas que eu conheci da minha vida sentiram dor. Calma. Não se revolte com elas. Não maltrate as pessoas. Não ignore a lei de Deus.
Entenda, ela está sempre te dizendo assim, a dor é incrível. Quando a gente está com dor, a gente fala, ainda bem que meu reino não é deste mundo. Porque quando eu morrer eu vou parar de sentir. Ainda bem que este corpo não é para sempre. Porque você imagina você ter uma dor no corpo que o médico fala, não tem cura isso. E aí você está recebendo a notícia assim, você vai sentir dor para sempre. Quando ele fala não tem cura, você fala assim, não tem cura na terra, mas quando eu morrer, acabou a dor. Se eu não me revoltar com a dor. Porque se eu revoltar com a dor, eu passo para o outro lado sofrendo, sem a dor, mas pela dor que eu tive na terra. E continua o sofrimento. Então, por isso eu faço as pazes com a dor. Fazer as pazes com a dor é aceitar a dor. É dizer assim, poxa, tá bom. Nada nessa natureza é tão perfeita, tá tudo evoluindo. Então, se eu tenho uma dor, eu vou tentar compreendê-la, aceitá-la. Eu tenho a dor. Mas não revoltar, ou seja, eu não quero, eu detesto você. Eu não aceito você. Não, tenho a dor. Vou fazer tudo para me livrar da dor. Tranquilo, em paz, harmônico. Tá? Inclusive tratar bem a dor. Como que é tratar bem a dor? Vamos supor que você tem uma dor no dedo. Acaricia seu dedo, fala, tudo bem, dor. Você está aí. E é o único lugar que você pode estar. No mundo material, porque fora do mundo material você não existe. Dor não existe. Então, muito bem. Como você faz parte do meu universo físico, o meu corpo, seja bem-vinda. Mas vamos entrar em harmonia, em paz, né? Não vou procurar me martirizar ou esforçar você te punir. Não. Se você está aí, eu aprendo com você. Talvez você está me limitando, está me ensinando a ir mais devagar com o esforço que eu faço na minha mão. Ou que sempre que eu olhar para a minha mão, sentir a dor no meu dedo, eu lembro, meu reino não é deste mundo. Calma, vai passar. Calma, vai passar. Inclusive, se você não se revoltar com o seu dedo doendo, você vai saber que morreu, porque não vai sentir mais a dor no dedo. Se você tiver dúvida, morreu, não sabe, acordou, o que está acontecendo aqui? Ué, meu dedo não dói mais, morri, com certeza. Agora, se você é revoltado com seu dedo, o que está acontecendo aqui? Ai, meu dedo está continua essa porcaria que me dói. Nem vai assim, não vai ser a diferença entre a morte e a vida física. Não se revolte com suas dores. Ame-as. Ame-as. Não, amar a dor não é desejar ter dor. Amar a dor é aceitar aquela que você não consegue se livrar. É diferente. Pensem bem, é diferente. Então vamos lá. Traçando o seu programa, Jesus referia-se à marcha na direção de Jerusalém. Ele sabia que ele tinha que entrar em Jerusalém. Jerusalém tem um significado que é lugar de paz. Tem vários significados, mas um deles é o lugar de paz. Quando você traduz do grego, porque do hebraico ele foi para o grego, ele modificou. Mas no grego ele tem um significado muito interessante. É o local de encontro entre o homem e Deus. Aí, quando vai para o latim, ele fica um local de paz. Aí quando a gente vai, parece que ele está falando uma coisa. Onde que você encontra com Deus? Lá no seu íntimo, não é na consciência? Onde você tem paz, não é na consciência? Então, é consciência. Lá no fundo a gente vai entender que é quase... Mas não tem significado de consciência. Ficou lugar de paz, ponto de encontro entre a espiritualidade e o homem. Porque exatamente onde Jesus foi crucificado, onde ele entra e tudo acontece ali dentro, tá certo? Então, e que todos nós vamos
para Jerusalém, passar a nossa prova de fogo, né? Então, traçando o seu programa, referia Jesus à marcha em direção a Jerusalém, onde esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Terrível, né? Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Tudo que nós estamos aprendendo aos trancos e barrancos, bem ou mal, caindo, levantando, é a estrada, é a jornada para nós chegarmos em Jerusalém. Em Jerusalém é a jornada para nós alcançarmos o nosso ápice de consciência. Lá, nesse local, em Jerusalém, nós, então, faremos a ponte final de ligação. Homem, consciência, Deus. Missão cumprida. E é ali que nós somos, digamos assim, sacrificados. Ou seja, sacrificados porque para alcançarmos a nossa evolução, a nossa sublimação espiritual, nós sacrificamos milhares e milhares de animais, que matamos para comer, milhares e milhares de plantas, que matamos para comer vegetais, que matamos para comer milhares e milhares de micróbios através da respiração e da oxigenação. Nós sacrificamos quantos corpos reencarnando e reencarnando e reencarnando, milhares de micro-organismos, vermes, bactérias, vírus, que nem diz meu filho, cheio de vermes, de bactérias. Pois é, tudo isso nós sacrificamos. Vieram nos servindo, doando suas vidas. Vidas. Porque não é só não, porque não é ser humano, não é vida. Vida. Pessoas, nossos pais, nossa mãe, cuidando de nós e tudo mais. Quantas? Né? Tudo isso para que a gente chegue lá no final, em Jerusalém, estejamos em paz. Cidade de paz, o ponto final nosso. A crucificação. A colocação nosso espírito, nossa consciência diante daquela cruz humana, porque nós somos uma cruz. Junta os pés, levanta e abre os braços, nós somos uma cruz humana. Você vai olhar para aquele corpo e dizer: é a última vez que eu preciso. Como eu amo a forma física. Graças a inúmeros corpos que me serviram, eu tive experiências. Foi através destes corpos que me serviram é que eu evoluí, é que eu aprendi. Milhares e milhares de reencarnações, planetas me servindo, água potáveis eu consumi. Tudo isso para me dar condições de evoluir um espírito. Você fala assim, mas um espírito que não precisa de nada disso. Porque o espírito precisa comer, precisa tomar água, não precisa de corpo. Mas para evoluir, ele precisa. Mas para viver em estado de consciência, Jerusalém, não. Tá certo? É por isso que quando Jesus vai ser crucificado, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Daqui em diante, ele está dizendo, eu sigo em espírito. Tudo isso aqui, meu corpo, tudo que eles fizeram, minha vida, minha história, esse mundo, nada me serve. Volto para o meu mundo. Volto para de onde eu vim. Nada disso tem sentido. Nada disso me serve. Não preciso de nada disso. Mas precisei para ensiná-los. O mestre usou para nos ensinar. E nós precisamos para aprender. Então, daí, nós quando falamos de Jerusalém, essa é a cidade que todos nós vamos entrar lá. Mas quando estivermos preparados, até lá é só a trajetória para Jerusalém. Antes de Jesus chegar em Jerusalém na Páscoa, ele andou por muito lugar. Tudo, você vai ver toda a história da Bíblia. Porque a vida dele começa a piorar mesmo quando ele entra em Jerusalém. Porque a entrada de Jerusalém já era uma afronta a todas as religiões, a todas as crenças que haviam, que ali ele ensinava. E quando ele pregava, meu Deus do céu, era um tumulto danado, né? E afronta contra tudo que existia. É isso aí.
E ali começam os problemas dele. É em Jerusalém que começam os problemas e é em Jerusalém que acaba tudo. Ô, tristeza de Jerusalém. É um grande significado para nós. Então, e outra coisa, não vamos esquecer que como Jesus entra em Jerusalém, montado em um burrico. O mestre de todas as alturas senta num burrico e entra na cidade de Jerusalém. É assim que cada um de nós vai entrar na cidade santa. Vai pegar o burro, é o corpo físico, é um animal, é aquele que você guia, faz com ele o que quiser. É o seu corpo físico. Todos nós entraremos, nós alcançaremos a paz, a cidade santa, a consciência montada num jumento, no seu corpo reencarnado. É através disso aí que você vai. Você vai entrar humilde, simples. Só assim você alcança a consciência. Não pense que você vai entrar lá todo poderio, que você não sabe nada da sua própria consciência. Você é um eterno aprendiz. Humildade total, tá? E no burrículo mais feio que você achar. Então quem está pensando vai entrar no burrículo bonito, vai chegar aqui, vai ser um homem bonito, uma mulher bonita, né? Não, vai ser a coisa mais feia que existir. O burriquinho bem feinho. E ali Jesus sentou e foi com aquele burrico, entrando. Burro, não camelo e nem cavalo, porque o nosso corpo é burro, literalmente burro. O espírito faz o que quiser com ele, tá certo? É guiado pelo espírito. E às vezes a gente pensa, mas eu tenho tantas dores, pode entrar na cidade de Jerusalém, na cidade santa. Vai ser o primeiro encontro com a sua consciência. Depois tem muito desenrolar. Tudo isso tem um significado para nós. É muito importante a gente entender esse significado para que a gente não fique sonhando. Então, caminhar para a evolução não é uma coisa fácil. É uma coisa de renúncia. Quanto mais elevado espiritualmente eu me torno, menos fama, glória, poder, matéria, cargo eu vou ter. Eu tenho menos daqui, mais de lá. Porque nesta terra não tem valor as coisas, as conquistas espirituais. Eu preciso entender isso. Muitas vezes eu digo assim, quantos de nós não fazemos isso? Eu tenho uma vida tranquila. Minha casa, eu tenho um apartamento, não tem mais nem como entrar ladrão, porque eu pago condomínio, tem câmera, tem tudo. Tô ali, beleza. Tenho meu emprego tranquilo, trabalho 6 horas só, tá ótimo, tá bom, ganho, não passo necessidade. Tô tranquilo, tô falando, financeiramente eu tô bem. Não tenho nada de saúde, também se tiver pago meu plano de saúde, tenho um ótimo plano de saúde. Eu tenho tudo certo na minha vida, não tá? Material é. Aí sabe o que eu faço? Eu não vou fazer caridade, não. Eu tava pensando lá da sacada do meu apartamento, e se eu vou para uma dessas favelas aí, sol quente, muito quente, vou ficar aqui no meu ar-condicionado. Ainda mais nessas favelas, eu posso ser assaltado, aqui eu tenho segurança. Mas o que eu posso fazer de caridade aí? Eu não vou ficar ajudando os outros, não, vai que é bandido, tarde. Não sai do seu conforto material e tá pensando que isso é evolução. Você está escolhendo um reino, o reino daqui, o reino da terra. Você não quer sair do seu reinado, da sua terra, da sua fortaleza, do seu castelo terreno para evoluir. Compreenderam? Então eu não quero mexer nada que me incomode, que é chato, que é fedido, que é feio, que é perigoso. Porque eu estou tranquilo aqui. As minhas escolhas sempre são para manter o meu reinado. Aqui. Só tem uma coisa. Tudo isso vai ficar. E como é que você vai manter-se do outro lado se tudo que você está investindo e se mantendo vai deixar de existir? É isso que eu quero saber.
Compreendeu? É isso que eu quero ver. Então, cuidado com as escolhas, porque aqui está bem claro, né? Não é você crescer só materialmente, como a gente pensa, não. Quer ver? Onde que eu estava? Podemos aplicar, porém, ensinamentos às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos, não dos bens materiais. Acredito muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, fama, glória, poder e tal, conquistando posições de destaques transitórios ou trazendo as mais vastas experiências financeiras ao círculo pessoal. Vastas experiências é tudo, das mais simples, eu tenho tudo. Eu estou muito bem. Até as mais extravagantes que nós imaginarmos. E eu não quero me incomodar para evoluir. Porque se eu, por exemplo, eu tenho que estudar, né, espiritualmente. Aí vou lá para o centro, me falaram que tem uma aula no centro espírita, às 9 horas da noite. 9 horas é perigoso. 9 horas é perigoso. Estou aqui no meu apartamento, eu não vou sair. Só que o estudo é para o teu espírito. E o conforto do teu apartamento é para a tua matéria. Então você não consegue trocar uma coisa pela outra. Você está amarrado, entrelaçado, dependente e apegado à matéria. Tudo que gera um desconforto na sua vida material, na sua vida cotidiana, você evita. Mesmo que esse desconforto lhe proporcione uma evolução espiritual. A pergunta que você tem que fazer: você veio aqui para quê? Não foi para evoluir espiritualmente? Ou foi para viver naquele conforto que você criou? Porque é possível você criar um conforto e viver dentro de uma redoma tranquila. É possível. Mas é para isso que nós viemos? Então, entretanto, não é isso. E nem ter sucessos financeiros e tudo mais, porque alguém fala, caminhar é isso. O espírito tem que caminhar, ele nasce pobre, tem que morrer rico. Não. E em troca disso, muita gente vendeu a alma. Nesse particular, os chamados homens de rotina, aqueles que fazem todo dia a mesma coisa. Levanta, vai para o emprego, volta, né? Todo dia mesmo. Homens de rotina, que vivem para o mundo material. Porque só no mundo material que tem rotina, no mundo espiritual não tem. Então, talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. Lógico, quem vive de rotina, com certeza vai construir um lugarzinho aconchegante, acomodado, livre de todas as dificuldades. E não precisa de muito dinheiro para isso não, tá, gente? Não precisa. É só investir. Tá? Tá tranquilo. Pronto. Mas isso é para os homens de rotina, ele está falando. Para aqueles que vão cumprir o papelzinho deles. A pessoa ainda, vai cumprir, vai ter um emprego, vai caminhar tudo certinho, vai aposentar, vai ter a vida dele tranquila, financeiramente, material, vai ter uma vida boa. Mas e a espiritual? Qual é a nossa finalidade? Então, a personalidade dominante, a personalidade que é o que nós temos na Terra, personalidade é aquilo que tem nome, tem endereço, tem CPF, tem RG, tem sexo. Isso é personalidade, não é o espírito. É o que você, quando está encarnado, pensa que é. O que você vê no espelho é sua personalidade. Porque o espírito não reflete no espelho. O espírito nem sexo tem. A personalidade dominante em situações efêmeras tem marcha insada de perigos. Quando a personalidade escolhe os caminhos do conforto material, não é que não posso conseguir não posso ter um conforto material. É que se o conforto material impede você de evoluir, é melhor você não ter. Porque aí você está insando
Porque inçada é enchendo de perigos. Você vai inchar de perigos, vai acumular um monte de perigos. Porque, olha como ele vai falar. Primeiro, responsabilidades complexas. O que é responsabilidades complexas? É aquelas, sabe aquelas coisas que a gente põe na cabeça, aqueles compromissos sociais, materiais, que nem tem por que ter, mas eu tenho, e parece que é mais importante do que a minha própria vida, e que eu não preciso mudar aquilo ali de jeito nenhum. Cada um tem o seu tipo de como ele está falando, complexas. Essas responsabilidades são complexas porque elas estão dentro de nós. Quer ver uma coisa complexa? Não dá para a gente avaliar. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho que... criei uma responsabilidade na minha vida que é assim, por exemplo... a tal hora eu tenho que tomar um lanche com um determinado filho que mora muito longe, numa chácara, num lugar assim mais longe, que é muito difícil de chegar, é dificultoso cumprir aquela rotina, mas eu faço todo esse esforço para tomar o chá com ele. A ideia aqui que eu estou tentando levar vocês a pensar é o seguinte: complexo, né? Realmente eu preciso disso para sentir que estou ao lado dele? Essa é a pergunta para um espírito. Eu preciso disso, né? Porque aí você vai envelhecer, vai ter dificuldade para chegar, vai ter, dependendo da estrada para ir, muitas coisas. É o que eu estou te falando. O que é complexo? Complexo é quando fica até difícil para resolver. Até de opinar fica difícil. Porque o nível de complexidade é para quem tem aquela rotina criada para ela. E que conclusão que nós estamos chegando aqui? Que a pergunta é: essas rotinas complexas evoluem você espiritualmente ou não? Outras pessoas sentem necessidade de trabalhar de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado. Tenta tirar a cabeça dele essa necessidade. É complexo demais na cabeça dele. Tudo que você mostrar, sugerir, opinar, não vai ser aceito. É muito complexo para ele parar de agir dessa maneira. E mesmo ele sabendo que está perdendo um monte de coisa na vida que é muito mais importante do que o trabalho. Porque o trabalho, ele morreu, vem outro substitui. O que ele deixou de aprender de experiência na vida, não tem substituto. E aí vamos lá. De ameaças atrozes. E nessa marcha, nessa escolha de caminho da personalidade, que ele está falando aqui, quando você encarna, adquire uma personalidade, você começa a escolher várias coisas. E muitas vezes ameaças atrozes, quer dizer, põe até muitas vezes em risco sua própria vida. E pensa, não? Sim, põe em risco sua vida. Muitas vezes você está fazendo coisas extremamente perigosas, tanto em alimentação. Eu vi pessoas falar assim: aqui eu não tenho muito tempo para preparar uma comida bem elaborada, eu paro muito tempo, meu intervalo do meu emprego é tão curto. Então o que eu vou fazer? Eu tomo uma Coca-Cola e como um salgado. Vixe Maria, 2 bombas. Diariamente, segunda a sexta, anos e anos, vai estar se matando. Vai dar problema. Outros, meu emprego é muito estressante e tudo, mas ele é assim mesmo. O que eu estou fazendo? Tomando remédio para dormir. Anos e anos. Outro, enfim, não estou falando. E também local, né? Trajeto e tudo, porque a gente se expõe demais para ganhar dinheiro com a finalidade de se manter financeiramente. Mas a finalidade minha nesse mundo é isso ou é evoluir? É isso que nós temos que fazer a escolha. Né? É isso que eu tenho que fazer a escolha. Se todos nós fizéssemos as escolhas próximo da nossa necessidade espiritual, todos teríamos tranquilidade na nossa vida. Mas vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Vamos supor que existam 2 cidades e o mesmo número de habitantes. Mas esses habitantes daqui
são materialistas e esses são espiritualistas. Os espiritualistas vão escolher todo o trabalho dele aqui dentro dessa cidade, porque o trajeto de uma para outra é extremamente perigoso. Os materialistas não. Ele vai escolher tudo que tem na cidade dele, vai enfrentar a estrada de qualquer jeito e ainda vai tomar o emprego desses daqui. Que vai fazer com que esses daqui, ficando sem emprego, vão ter que enfrentar a estrada também para tomar de outra. Nós estamos empurrando um ao outro. Se cada um ficasse na sua cidade, a estrada perigosa não seria frequentada, o materialismo teria que ser mais espiritualizado, se contentar esse com esse. Mas nós não íamos crescer e evoluir. Como que não? Quem disse que são esses que enfrentam tudo é que crescem? Eles podem até crescerem financeiramente, mas eles escravizam muita gente. Vamos lá, vamos continuar. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. Quanto mais alto eu caminhar, eu sempre digo isso, a montanha é assim, ó. Aqui no topo é o lugar onde mais vento bate, forte, frio, falta oxigênio, tem menos região para você segurar e se cair é bem pior. A base é um lugar menor, né? Então, quanto mais alto você sobe, a queda é maior. E essa subida que ele está falando aqui é subida material. Quantos de nós vamos numa corrida gigante para chegar no topo da montanha material, da fama, da glória, do poder financeiro? Quantos de nós, da beleza, também está tendo outra luta aí para chegar no topo, da perfeição plástica, né? Então estamos indo. A queda é terrível. É terrível. Por isso que ele está falando assim, olha bem, olha o que você está fazendo. Por isso que ele está falando, é cercada, gente, de situações. A marcha é inçada de perigo, é lotada de perigo. Ele só citou alguns aqui para nós. Um cristão pode ter uma vida mais tranquila, né? Uma vida em que ele pode simplesmente ter uma vida mais dedicada à parte espiritual e ter sim seu ganho, sem dúvida. Quantos de nós cristãos estamos nos violentando para ganhar dinheiro, fazendo coisas que não devemos, até anticristão, porque o chefe mandou, eu tenho que fazer porque preciso do emprego. Ou se eu sou o patrão e sou cristão, eu tenho que trapacear para ganhar mais. Então não importa onde você está. Para ganhar dinheiro, tem muito cristão fazendo o que não deve. Coisas que não são cristãs. É preciso, ele diz, caminhar sempre. Mas a jornada compete ao Espírito eterno. Essa caminhada na terra é espiritual, não é material. No terreno das conquistas interiores. Você tem que sair daqui trabalhar com mais patrimônios interiores, com mais virtudes de que quando chegou. Tudo que é externo nesse mundo vai ficar. Enquanto a gente não entender isso, vai ser difícil de mudar. Nós vamos ter que ficar reencarnando muitas e muitas vezes. Ele fala, olha, é preciso caminhar sempre. Ninguém está falando assim, olha, não tenha tenha ambição, que você não pode ter a ganância. Tenha ambição. Ambição espiritual. Ah, Guto, mas eu tenho uma casa melhorzinha, aconchegante. Não tá errado? Não, desde que a casa não seja tão aconchegante que você não queira sair nem para ajudar alguém. Ter um carro bacana, bonito, não tá errado? Não, desde que o carro, você não fica com medo de não ir num lugar para ajudar alguém e ser roubado. Ter uma roupa bonita, de marca, tá errado? Não, desde que isso não impeça você de dar auxílio a alguém porque tem medo de ser visto com a roupa e tomar a sua roupa.
Depende, porque lá na Bíblia nós vamos ver que quando os apóstolos eram mandados ir para pregar o evangelho, mandava eles deixarem tudo que chamasse a atenção de bandido. Tudo. Porque a caminhada é espiritual. Tem que ser de um jeito que, se quiserem roubar, rouba você. Senão a gente vai colocando tantas coisas na nossa vida material, aí nós vamos entrar em responsabilidades complexas mesmo, tá? Por isso que a gente não tem que entrar nesses caminhos. A vida não é tão difícil e não é tão complexo, não. Eu sempre digo às pessoas, é nós que complicamos as coisas no caminho. Muitas vezes as criaturas que se presumem nos altos pontos da viagem, porque alcançaram aqui grandes patamares sociais, para a sabedoria divina se encontra apenas paralisada na contemplação de fogos fatos. Estão ali parada, admirando elas mesmas as conquistas materiais que elas fizeram. Aí eu nasci pobre, numa favela, lutei, cheguei em tal lugar. Como você chegou lá? Às vezes foi um caminho sujo, maldoso, terrível. E por incrível que pareça, tá, gente? São poucas as pessoas que chegaram aonde muitos sonham chegar e invejam, caminhando realmente, verdadeiramente corretos. Não esqueçam disso. Talvez você queira a posição deles, mas não sei se você aguentaria pagar o preço que eles estão e vão pagar para estarem lá onde se encontram. Pensem bem sobre isso, tá? Então, por quê? Eles mesmos que complicaram a trajetória deles. Eles mesmos que complicaram. Né? Por exemplo, tinha um planejamento de quando reencarnasse um médico, vamos colocar assim, vou colocar um exemplo. E como médico eu queria muito, sim, ajudar muitas pessoas na condição da dor, não do sofrimento, da dor, né? Libertar as pessoas das dores, para que elas sentissem um pouco melhor, mais fortalecida. Mas deu tudo certo. Eu nasci numa família boa, tinha condições, ou não nasci numa condição boa, mas consegui passar numa universidade pública, onde eu não tive que pagar a faculdade. Enfim, eu me formei. Eu cheguei lá. Eu comecei a atender. E aí, então eu vi que tinha muitos necessitados e abri um horário para atender essas pessoas. E começou a ficar aquela fila, eu atendia, realmente estava ajudando muitas pessoas. Mas veio um convite de um emprego em Nova York, em Paris, né? Veio um convite, não sei na onde, mas que eu, para ir, não poderia mais atender aqueles pobres, aquelas pessoas necessitadas, né? Então, o que eu fiz? Olha só, eu estou decidindo o que aqui? Minha evolução espiritual ou minha evolução material? Alguns vão dizer, lá, você não é ganancioso? Você tem que crescer nessa vida. Você veio para crescer, por quê? Porque eu indo para os Estados Unidos vou ter mais dinheiro, mas não vou ter condições de fazer caridade. Porque onde eu vou e para quem eu vou trabalhar, não vai me deixar tempo. Mas eu vou ganhar mais, vou ter mais carros parados na minha garagem, do meu edifício de 2 andares. Sabe o que está acontecendo? A gente decide pelo emprego e abandona a caridade. E depois a gente sai na sacada do nosso apartamento duplex e fica dizendo, olha como eu cresci na vida. É isso que ele está falando aqui, ó. A gente está contemplando os fogos fatos. Olha como eu cresci. Nossa, eu era muito simples, eu era pobre. Olha quanto eu cresci, né? E fica contando isso para os outros. Fica contando. Gente, você está escolhendo a qualidade de vida material e está renunciando à qualidade de vida espiritual. É isso mesmo? É como um aluno chegasse na escola
e dissesse assim para os outros alunos, assim, vem cá, eu já estou tanto tempo aqui na segunda série, ele está com 50 anos, que eu construí até minha cantina própria aqui na escola, eu comprei um terreno aqui do lado, eu moro do lado, abri uma portinha, e ele conta como se fosse, nossa, melhor que todo mundo. Alguns alunos vão chegar ali para ele e dizer, meu filho, eu só quero passar por essa escola, eu quero sair daqui rápido. E você só sonha em ficar aqui, construir sua casinha do lado da escola, abrir um portãozinho, construir sua cantina para ficar aqui contando os seus casinhos para quem falta, mata a aula e nunca vai sair dessa escola. Pois eu vou te contar uma coisa, essa escola vai acabar. Vão destruir toda ela, vão construir um edifício aqui bonito. Onde você vai? Vai chorar? Você está apegado à escola. Este planeta vai acabar um dia ou outro. Muitas vezes os espíritos são desterrados daqui e vão para outros planetas. Por que você tem que ter tanto neste mundo material? Evolua espiritualmente, isso. Conquiste coisas que você leva para onde você for. Nenhum ladrão toma, ninguém rouba a sua evolução espiritual. O resto tudo é daqui. E aí eu vou falar assim, continuando a lição, que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Não pensa assim, minha vida é tranquila, eu estou bem. Sabe por que eu estou bem? Olha só, isso eu vi muito na doutrina espírita. Sabe por que eu estou bem? Porque eu sou um espírito evoluído. O espírito evoluído não sofre. Então ele não passa necessidades financeiras. Eu não tenho necessidade financeira. Só tem quem não é evoluído. Eu não tenho dores, eu não tenho doença. Só quem não é evoluído. Eu não tenho problema de relacionamento familiar nem nada. Só passa quem não é evoluído. Tem pessoas que pensam, porque como ela não tem problema nenhum, elas estão evoluídas mais que as outras. Mas ela se esquece que ela renunciou quanto tempo à evolução espiritual dela e quanto ela ajuda, colabora e financia o bem material dela e não financia o bem espiritual dela. Lógico que ela vai chegar numa tranquilidade. Até quem ganha um salário mínimo nesse mundo consegue ter uma vida tranquila. Que ninguém se engane nas estações do falso repouso. Olha, se você tem uma vida tranquila, você investiu nela. Parabéns, é o retorno que você está tendo. Mas cuidado, se isso não é falso. Cuidado que, se para você manter essa tranquilidade, essa vida muito calma, muito pacata, você não está renunciando muitos trabalhos espirituais para a tua evolução. Para a tua evolução. Não faça isso. Você vai se arrepender. Você está perdendo tempo na escola da vida. Importa trabalhar, conhecer-se. Importa. Trabalhe bastante. Trabalhe toda atividade útil para o teu espírito e para quem quer que esteja à sua volta. Muitas vezes é só para o teu espírito. Reforma íntima é um trabalho. Conhecer-se. Fique se autoanalisando, conheça, reflita, medite, repense quais são as suas escolhas, seus critérios de vida, seu estilo de vida. Repense, conhecer-se, iluminar-se. Nunca perca tempo de se iluminar. Já perdemos tempo demais. Nós, seres humanos, muitos de nós acordamos com 18 anos. Muitos depois dos 20 e outros tanto depois dos 30, 40 anos. É tarde demais. Então ilumine-se e atender ao Cristo. Para atender, você vai ter que entender o que Ele quer de nós. Por isso que você precisa se iluminar, para servi-lo. Se você não se iluminar, você não vai servi-lo. Então não siga, não vá na direção de nenhum convite que não seja o do teu próprio aprimoramento, que converta em algo para você. Aprimoramento, evolução, luz espiritual, não material. Se eu chamar você aqui, olha, vem aqui no Centro Espírita, no SESB, por exemplo, sexta-feira, que aqueles que virão
vai ganhar uma casa do Pai de Deus, não venha. Porque eu estou te oferecendo uma casa, a casa é um bem terreno. Tá bom? Não venha. Porque você está em busca, através da religião, de bens espirituais. Os bens materiais é consequência. Consequência, não finalidade, objetivo. É sua evolução primeiro. Porque você pode ganhar tudo. Tudo que você quiser materialmente e não precisa de Deus. Você pode fazer uma porção de pactos com a maldade, com o mal, e ele vai te dar 1000 vezes mais. Observem essas pessoas. Observem líderes espirituais roubando, trapaceando, como são bem-sucedidos. Observe a gama de cantores, atores. Quanto mais porcaria fazem, quanto mais música porca fazem, mais fama tem. Observem os políticos, quanto mais safado, mais eles ganham as eleições. Observem. Então se você parar para pensar, você não precisa de Deus. Nenhum deles precisou. Você acha que Madonna precisou de Deus? Michael Jackson precisou de Deus? Não. Neste mundo, o reino não é de Jesus. Nós cristãos precisamos de Deus. Então, para fixarmos semelhante lição em nós, para fixarmos essa lição, temos nascido na terra. Por isso que a gente vem nascer. Olha, nós estamos nascendo na terra. Olha o que ele está falando. Partilhando as lutas. Então, nascemos na terra. Vamos nascer até nós entendermos que as coisas da terra não vêm através da religião. As coisas da terra são necessárias para a gente evoluir. Mas não precisamos da religião para ter as coisas na terra. A gente precisa trabalhar, estudar, se dedicar. E muitas vezes nós somos muito ambiciosos, né? Gananciosos nas coisas da terra, mas nas coisas espirituais não queremos nem sequer ler um livro. Não queremos parar para escutar uma palestra. Então, e aí partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Olha o quanto ele está falando dos consumos que a gente vai fazer. A gente vem partilhar. Nós estamos pisando no mesmo planeta que milhões de pessoas já pisou, e nós já passamos por aqui diversas vezes. Nós partilhamos da atmosfera, do ar. Nós partilhamos do pedaço do corpo dos animais, pedaços de planta, pedaços de terra. Tudo nós dividimos. Nosso corpo nós estamos dividindo com este planeta. Tudo isso para quê? Somente a marcha. Para marcharmos. Por isso que ele diz assim, ó, você veio aqui para caminhar espiritualmente. Caminhar. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Caminhe sempre, evolua sempre, cresça sempre, desenvolva sempre. Caminhe, não pare, não pense porque sua vida está tranquila, porque a sua vida só está tranquila porque você a fez tranquila. E geralmente esse tranquilo seu é financeiramente, fisicamente, mas não é espiritualmente. Então, observe que às vezes você tem toda uma vida tranquila, realmente em todo sentido, mas não tem paz no seu coração ainda. Não tem uma cabeça tranquila, não tem equilíbrio. Às vezes fica pensando até, será que Deus existe? Meu Deus, até quando que vai parar esse sofrimento? Porque você não tem paz no coração. O que nós viemos fazer é conquistar essa paz. E talvez não precisássemos de tanto conforto. Eu fico pensando que a cada conquista que nós fazemos materialmente, ela acaba nos proporcionando um certo apego. E isso gera-nos, se não lidarmos bem com isso, um nível de sofrimento. Quando a notícia da morte se aproxima, ou está se aproximando. Eu não tenho muito hoje material. Mas eu fico pensando que se eu tivesse muitas mansões espalhadas pelos inúmeros países, fosse alguém de status de poder na justiça, tivesse condições de maltratar
perseguir pessoas, explorar, roubar e nem sequer ser pego pela lei. Eu imagino que se eu tivesse hoje nesse planeta conseguindo fazer tudo o que eu quero de errado e ser intocável, eu imagino o que estaria passando pela minha cabeça quando alguém diz assim: mas você vai morrer. Porque até os intocáveis pelos homens morrerão. E não importa o teu poder na terra, vai morrer. Eu acho que a morte para essas pessoas não é a mesma significado do que é para mim. Porque quando alguém fala para mim: morrer, Guto, você vai morrer, Guto, um dia você vai morrer, daqui a pouco você vai morrer, eu tenho uma visão tranquila. Mas eu não teria talvez essa visão se eu fosse esse homem. Eu teria pavor da morte. Eu não queria nem pensar sobre isso. Nem pensar sobre isso. Porque afinal de contas, eu me atolei no mundo material. Eu estou tão denso de vontade, de paixão, de apego, de vício e de necessidade, que mesmo que eu morra, eu não sou capaz de deixar o meu corpo físico antes, nem que ele apodreça, eu estou dentro do caixão, colado com o meu corpo. Talvez eu vou precisar de uma alma muito boa para me tirar de dentro do cemitério, porque eu vou negar a minha morte até o final. Imagina se eu aceitaria deixar a terra onde eu construí o império, que eu era intocável, para o mundo espiritual onde eu não sou ninguém, um servo de Deus, um irmão igual a todo mundo, em que a lei que eu fazia na terra não é a lei de Deus, e que a lei de Deus é justa e acerta com todos nós. Você entendeu agora o que é a morte para uns e a morte para um cristão que tem uma consciência tranquila, uma paz no coração, um fenômeno natural, algo que não tem como evitar, não tanto temido assim não.